Pessoal, olá, não vou dizer nem bom dia, boa tarde, que eu não sei a hora que você está assistindo isso. Inicialmente eu vou deixar claro que o objetivo desse vídeo não é ganhar like, curtida, compartilhada, nada disso. Mas muitas perguntas são feitas a nós e a gente tem que responder enquanto teólogo, pastor, ou enquanto alguém que conhece um pouco mais e tem um pouco mais de experiência com a palavra de Deus. E aí as pessoas nos perguntam coisas que muitas vezes são repetidas, né? É uma coisa, uma constante, as pessoas perguntando aquilo, a gente tem sempre que meio que construir alguma coisa para estar enviando, para estar respondendo. O meu objetivo com esse e alguns outros vídeos que talvez a gente veja aí é poder ter algo já pronto para enviar e fazer com que seja rápida a resposta, bem como satisfatória. Eu quero falar um pouquinho a respeito, você já deve ter lido aí no título, na música secular, ou conhecido como música do mundo. É pecado? Eu vou responder objetivamente. Inicialmente eu vou responder de forma objetiva. Não, não é. E qualquer coisa que se ouça, que se fale, tentando fazer essa afirmação, fazendo meio que reconstruindo, tentando fazer algum tipo de releitura da Bíblia para forçar isso, não tem como a gente afirmar. Primeiro, porque não está na Bíblia. Você não vai achar nenhum texto bíblico dizendo nada a respeito disso, pelo menos de forma objetiva. A gente vê coisas que podem ser aplicadas sim a esse assunto, mas não no sentido de dizer pode ou não pode, tá? Eu ouvi aí, antes de falar a respeito desse assunto, pelo menos 12 ou 13 pessoas, praticamente tudo que há no YouTube, podcast, todos os autores, cantores, pastores, estudiosos, eruditos da Bíblia, e concluo. Lógico que tem muita coisa boa, mas tem muita besteira, muita gente falando besteira, se valendo da própria experiência para tentar colocar isso como uma regra. Tá errado. Agora tem muita coisa boa. Eu vou citar um exemplo para justificar também a minha resposta. O reverendo Augusto Nicodemos, algumas pessoas conhecem, outras não. Se você não conhece, dá uma pesquisada aí, vê quem ele é, ouve o que ele fala. Alguém que inegavelmente tem uma profundidade muito grande com a palavra de Deus. Mas ele começa respondendo essa pergunta, fazendo uma abordagem interessante que eu concordo 100%, porque ela está de acordo com a verdade. Ele diz o seguinte, que essa pergunta ela já parte de um pressuposto errado, de que há o secular e o sagrado, como se algumas coisas na nossa vida pudessem ser santas e outras não, né? Então a gente utiliza a linguagem ou a palavra, né, secular para tentar fazer algum tipo de separação para gerar algum entendimento quando a gente está falando de coisas eclesiásticas, né, coisas da igreja ou não. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, o meu trabalho secular, mas sinceramente, não existe trabalho secular para quem é de Jesus, porque tudo na sua vida é santificado. Você entregou a sua vida, claro, se é o teu caso, se você entregou a sua vida para Jesus, toda a sua vida é de Jesus. Então o teu trabalho não é secular, ele é sagrado. O teu futebol não é secular, ele é sagrado. Né? No meu caso, que gosto de artes marciais, o meu jiu-jitsu ele não é secular, ele é sagrado. E qualquer outra coisa que eu pratique, faça, ouça, ele à medida que a minha vida está entregue a Cristo, é sagrado. Não existe essa dicotomia na minha vida entre secular e sagrado. Então é interessante a abordagem do Augustus Nicodemos, porque ele parte dessa linha, dizendo que a própria pergunta ela parte de um pressuposto errado, de que existe o secular e o sagrado. Porque aí, como é que se faz para definir? Como eu vou definir, por exemplo, que música é secular e que música é sagrada? Porque quem escreveu entre aspas, aí, evangélico, convertido. Como é que eu defino uma música que é sacra, santa e uma música que não é? Porque muitas vezes a pessoa que escreveu a música que fala de Deus, que é considerado um louvor, às vezes está em adultério, às vezes está roubando, às vezes está escondendo coisas tenebrosas, terríveis, está mentindo, está enganando, está corrompendo. E aí, como é que a gente faz? Essa pessoa, ela, embora pareça, ela não é uma pessoa de Deus e não carrega os valores de Cristo, embora escreveu a respeito dele numa canção de uma música. Isso define? Como que a gente vai definir? Ou se, mas a música é sagrada por aquilo que fala. Ok, mas há músicas não cristãs que falam da beleza e da magnitude de Deus de uma maneira muito profunda e muito verdadeira. Essa música ela não pode ser considerada uma música
sacra, uma música sagrada, ela é só porque não foi escrita ou não trabalha com terminologias crentescas, né, religiosas, ela não é uma música santa. Então, gente, definir isso é muito difícil. Você não vai conseguir uma definição exata para dicotomia entre o sagrado e o chamado secular. Então, o que, que tem que valer? Nesse caso, algo que eu já dizia e que eu ouvi também algumas pessoas falarem de maneira muito correta. Tem que valer a seletividade. Né? A gente tem ali, por exemplo, dá uma olhada depois em, se eu não me engano, é Filipenses capítulo 4, verso 8, que vai dizer, ó, tudo que é sagrado, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Nessas coisas pensai, né? Que a sua cabeça esteja cheia dessas coisas. Então eu vou utilizar da seletividade, porque eu preciso definir se uma música ela é boa ou não. Se ela é santa ou não, isso vai estar muito mais relacionado com a minha vida, porque pode ser que uma música seja santa para alguém, né? Ele não vê mal naquilo, porque na mente dele não se carrega maldade a respeito do que se ouve. E na mente de outro, por conta de uma experiência pessoal com aquela música, algo do passado, aquilo já não é santo. Tá? Então tem coisas que podem sim ser pecados para uma pessoa, e tem coisas que pode, e essa mesma coisa não ser pecado para outra pessoa. Tá bom? Então, exemplo, eu pratico artes marciais. É, é, Tem pessoas que talvez não tenham estrutura mental, emocional e talvez até por conta das experiências do passado para a prática de artes marciais. Então aquilo pode se tornar um pecado para ela. Mas as artes marciais em si, a prática enquanto exercício e estilo de vida, não é um pecado. Entende como uma coisa ela pode ser pecado para uma pessoa de acordo com a experiência de vida negativa ou não que ela teve e para outra não. Tá? Então com a música não é diferente. Agora, o que, que nós recomendamos? Eu aconselho, e é o conselho de muita gente que fala sobriamente sobre isso, seletividade. Seja seletivo com quem ouve, com a letra principalmente, porque às vezes a gente se deixa ser levado pelo ritmo. Existe um ritmo sacro, né, santo, sagrado? Não. Salmo 150 diz pra gente adorar a Deus com os adufes, o tamborinho, e vai falando o nome de todos os instrumentos na ideia de se dizer todos os instrumentos, todos os ritmos podem e devem, inclusive, adorar a Deus. Não existe um ritmo sacro. Agora, existem adaptações que correspondem ao bom senso a respeito do ambiente, do propósito que você vai curtir ou apresentar aquela canção. Né? Então, por exemplo, se você está no momento de cerimônia do casamento, você vai ter uma música para cada momento. Né? Ninguém vai colocar um axé na hora da entrada da noiva. Ninguém vai colocar uma bateria de samba na hora da entrada das alianças, entende? Porque cada música estilo, inclusive, de música, ela vai obedecer a um propósito. Quando você está num consultório médico, numa clínica, vai haver uma música, um instrumental ali mais calmo, justamente porque a pessoa antes de se submeter a ser diagnosticada, ela não pode ficar agitada, ela não pode ter as suas emoções ligadas a uma música, por exemplo, que vai gerar uma agitação muito grande dentro dela. Então, obviamente, nem toda música serve para todo propósito, nem toda música a gente pode colocar num culto, numa célula. Agora, fora isso, fora esse bom senso e a ideia do propósito daquela música, nós precisamos ser seletivos, tá? Para também não ficarmos presos a influências musicais, porque, mas a música não influencia. Influencia sim. Tudo que a gente ouve com frequência vai trazer algum tipo de influência, mesmo que inconsciente, sobre a nossa mente. Então seja seletivo. Imagina, por exemplo, quão incoerente é alguém em seu casamento enaltecer, brincar e curtir com uma música que fala de adultério ou que faça apologia ao adultério, como muitos sertanejos universitários fazem, funk, muitos outros estilos de músicas aí têm feito. Então seja coerente, seja seletivo, tá? Paulo, o apóstolo, em determinado momento ele disse: ouça tudo e retende o que é bom. Tá? Então, você pode ouvir de tudo, mas reter, trazer para você, para tua vivência diária, retém o que é bom. Tá? E o que é bom precisa ser, essa análise do que é bom ou não, a gente precisa fazer com aquilo que com a peneira, né, das escrituras, com aquilo que a gente tem de sabedoria vinda de Deus. E aí eu deixo uma recomendação. Existe um livro chamado É Proibido, do
Pastor Ricardo Gondim, se eu não me engano, é Batista Bethesda. É um livro antigo, então algumas pessoas talvez vão dizer, mas hoje ele não está dizendo coisa com coisa no que diz respeito às escrituras. Não tem problema. Esse trecho eu li, eu analisei, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo. Se você quiser, eu inclusive separei esse trecho e meio que edifiquei um estudo ali sobre essa questão de música sacra e música secular com base nesse trecho do livro dele. É fantástico. Ele fala sobre a graça comum, né, que se eu não me engano é uma construção também muito utilizada, muito citada ali por João Calvino, que fala que existem em todos nós, ainda que pecadores, resquícios da glória de Deus enquanto criatura. Então não é porque a pessoa não é convertida que ela não pode produzir nada de bom. E aí algumas pessoas até argumentam comigo, né? Falam, mas já vou voltar à questão do e-mail aqui, mas algumas pessoas argumentam, não, mas não pode ouvir, eu já ouvi isso, esse argumento dentro de igrejas e tal. Você não pode ouvir uma música que não seja evangélica, ou que não seja louvor, ou que não seja sacra, porque é a produção da alma de alguém. Mas, gente, sinceramente, toda arte é a produção da alma, envolve sentimento, envolve o profundo o âmago de uma pessoa exposta ali. Então você pega, por exemplo, um cirurgião plástico, um cirurgião dentista, alguém que está trabalhando numa atividade minuciosa, que ele estudou muito para fazer, que inclusive ele ama, ele gosta muito de fazer aquilo. Aquilo é a expressão da alma dele, é a arte dele também, é a produção dele. A mesma coisa quando você pega uma coxa de renda ali, não sei como é que fala isso, mas um crochê bem feito, uma renda, a gente só vai poder comprar então de cristão evangélico, se a gente for seguir essa linha de pensamento. Poxa, eu só ouço e só posso ouvir músicas evangélicas. Ok, então você só pode assistir filme evangélico, porque atuação também é uma arte. Você só pode comprar um quadro para expor na tua casa se você comprar de um pintor cristão, porque afinal também é arte. Então percebe que há uma incoerência é, que não tem como ser vivida e aplicada. Então, gente, mais uma vez reafirmando, música secular não é pecado, não há nenhum problema desde que aquilo de alguma maneira te traga boas coisas, tá? Tudo que é bom, tudo que é puro, lembra da palavra de Deus, o que é citado, e lógico, a gente abomina qualquer coisa que faça apologia a algo que seja contrário, né, às escrituras. Então, eu, por exemplo, ouvi algumas músicas de rap, eu gosto muito, embora isso talvez surpreenda algumas pessoas, mas eu gosto de rap, sempre gostei. Ouço ainda, mas existem alguns grupos de rap, algumas músicas desses grupos que eu ouvia no passado que eu não ouço mais, porque elas fazem apologia ao assalto, elas fazem apologia a uma linhagem, linhagem não, perdão, mas uma linha política que não acredito ser o ideal, coisas que não convêm e que eu entendo também não fazer parte daquilo que é a expressão da palavra de Deus para mim hoje. Então eu não vou ouvir uma música que faça apologia ao adultério, uma música que fale demasiadamente palavras de baixo calão, uma música que faça apologia às drogas, que tem muito hoje em dia. Eu não vou ouvir esse tipo de música, ok? Mas não porque ela não é evangélica, mas é porque ela não carrega os princípios mínimos de Deus para mim. E pelo contrário, fazem apologia a algo que é demoníaco, a algo que é terreno e caído. E aí eu vou procurar me guardar disso, como a Bíblia me manda fazer, ok? Mas não tem a ver com música ser evangélico, não. Até porque, convenhamos, tem música evangélica aí que deixa a desejar, né? Eu não vou nem citar, tem umas na minha cabeça aqui, mas eu não vou citar. Mas fato é que tem música aí que enaltece, antropocêntrica, enaltece o homem, de certa forma expressa a própria idolatria enquanto meio que se maqueia enquanto louvor e adoração a Deus. Então, a gente precisa tomar esse certo tipo de cuidado com seletividade. Agora, se você quiser ler algo mais profundo, meu e-mail está aí embaixo, me manda um e-mail, eu te mando o estudo que eu escrevi copiando o trecho lá do livro e é muito interessante, tá bom? Deus abençoe você e fica à vontade aí, a pessoa, alguém quiser saber sobre esse tema ou saber a nossa opinião enquanto igreja, comunidade cristã Pedra Viva, ou minha enquanto liderança, coisa assim, fica à vontade para repassar, a gente está junto aí para qualquer dúvida, tá bom? Deus abençoe você e abraço.